Queria cumprimentar, muito obrigado, Sr. Presidente, queria cumprimentar os senhores e senhores deputados, cumprimentar também o Dr. Nuno Mangas, que na sua segunda estada no IAPMEI, penso que vem aqui ao Parlamento e, portanto, dar-lhe aqui as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PST, agradecer a disponibilização do elemento, que foi a sua apresentação, nós íamos também solicitar isso, mas para nós, de início, gostávamos de fazer aqui um requerimento ainda que verbal, e depois, se houver necessidade, é para nós muito importante perceber o clausulado e a responsabilidade de cada uma das entidades entre o IAPMEI, em nome do Estado, a SPGM, os bancos, as entidades financeiras que disponibilizarão os montantes e as sociedades de garantias mútuas, as 4, que, no fundo, confortam as operações. De facto, o IAPMEI assume aqui um papel muito importante do que percebemos, do que vimos e lemos do relatório e, portanto, no apoio às PMEs, no atual momento em que vivemos, e deveria assumir também um papel crucial de apoio nas respostas económicas para o relançamento da economia e que necessita de uma efetiva chegada, porque as empresas necessitam de uma efetiva chegada de dinheiro às suas tesourarias através das linhas de crédito que têm sido protocolizadas e que estão ao dispor, ainda que, na nossa opinião, já sejam absolutamente insuficientes. E dar nota aqui que este contrato que foi assinado em março, que derivou de uma primeira linha, que era a questão do capitalizar das empresas, isto tem começado um bocado aos bochechos e, portanto, foi adaptada uma linha de 400 milhões de euros, depois foi lançado um apoio de 3 mil milhões de euros em vários outros setores e estabilizou no montante de 6,2 milhões de euros para os 4 pacotes essenciais que estão neste protocolo, do que se conhece e do que é público, e portanto, nós temos que perceber muito bem quando os ecos que nos chegam. Repare que nós já ouvimos a SPGM, já ouvimos o Governo, já ouvimos várias entidades, faltava ouvir o IAPMEI nesta matéria e que, no fundo, representa o Estado nesta missão, na assinatura, quando, logo um mês após a assinatura do protocolo, o Presidente da CIP, representando todos os empregados, veio-nos dizer que o apoio tinha chegado a zero de apoio às empresas, não tinha chegado às empresas. Depois, no final de abril, foi feito um ponto de situação e apenas 3% destes 6.000,2 milhões de euros de crédito aprovado foi pago e executado às empresas. E, por fim, há dias, a 21 de maio, foi feito um apanhado em que se refere que apenas e só cerca de 1,3 dos 6,2 milhões de euros foram conseguidos atribuir às empresas. Mas também sabemos, por outro lado, que os plafons que têm sido aprovados têm sido absolutamente, por um lado, há aqui um problema na operacionalização com as outras entidades, de como é que o dinheiro chega às empresas, e só chegou, neste momento, 20% deste montante, mas o problema é que os montantes estão completamente canalizados, ou seja, neste momento nós temos empresas que não conseguem se candidatar porque os plafons estão tomados. E perguntar-lhe aqui algo que a mim me cria alguma confusão, que é, se isto sabemos que vivemos momentos excepcionais, se nós todos sabemos que temos que ter alguma, com certeza, segurança, mas há várias entidades aqui envolvidas e por isso temos que perceber o que é que cada uma delas está aqui obrigada, os empresários falam constantemente na necessidade de existir um simplex Covid. E, portanto, que isto está a estrangular ainda mais a economia e o montante das solicitações no final de abril já ultrapassava em mais de 40%, portanto, dos 6,2 mil milhões, já atingia quase 10 mil milhões de pedidos. E o porquê, se o protocolo prevê este reajuste, uma vez que, e é uma pergunta que lhe faço, a Comissão Europeia autorizou o Governo e as suas entidades a conceder apoios
à economia até 13 mil milhões de euros. O que todos sabemos é que, neste momento que está protocolizado e o montante que está disponibilizado e que está ao dispor das entidades envolvidas, nomeadamente as entidades financeiras e as de garantia mútua, é um montante que não atinge nem metade. Atinge um montante de 6,2, nem sequer é metade daquele valor que a Comissão Europeia permite a Portugal atribuir. Portanto, temos aqui uma almofada que eu não entendo, sabendo da necessidade das empresas e dos empresários em, por um lado, sobreviver a esta epidemia e estes efeitos do Covid, por outro lado, não entrar em incumprimento com os seus fornecedores, com o pagamento dos salários e da parte naquelas que aderiram ao layoff que têm que cumprir. O que é que está aqui a falhar quando se sabe que neste momento uma empresa quer se candidatar e não tem junto das entidades bancárias plafond atribuído porque está tudo tomado. Sabemos que há bancos que foram mais eficientes, nomeadamente se calhar um banco privado como o BCP, que tomou 42% dos montantes que estão atribuídos, mas também nos preocupa que o Banco Público só tenha conseguido, do crédito que está aprovado e que vai para a formalização, que ainda nem sequer está atribuído, apenas e só 8%, o que é, portanto, 8%, estamos a falar de um pouco mais de um quinto do valor de um banco privado, e é um banco público. Mas é um banco público e deveria, se calhar, ter aqui uma atitude mais proativa na sua máquina no apoio às empresas de que são clientes, nomeadamente num setor que a nós nos preocupa e que eu também lhe faço esta pergunta, que tem a ver, e nós vivemos na Raia, eu sou de Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo, e, portanto, não sou eu, como o deputado Jorge Mendes também está aqui presente, e vive-se muito das exportações, não só ali, mas no mundo inteiro, fruto da dimensão do negócio português. As empresas queixam-se que os seguros de crédito e os apoios à exportação não estão contemplados. Sr. Presidente, eu vi que... Dou uma tolerância para terminar. Se pudesse juntar a primeira com a segunda parte, vi que falou mais um bocado, depois me guardaria-me para a terceira volta, caso seja necessário. Não. Vi que falou 16 minutos, só por isso. Não falou 16 minutos, não. O então tempo foi contínuo. Então já vou terminar. Então, foram 9 daqui mais 7 dali. Não falou 16 minutos. Falou exatamente 7 minutos e meio. O Sr. Deputado já passou os 7 minutos e meio. Vou terminar. Esta questão para nós é muito importante. O que é que eu sei que foi feito algo que é absolutamente insuficiente outra vez e, portanto, não se pode ter aqui uma atitude masoquista de disponibilizando às gotas quando a Comissão Europeia nos deu a possibilidade de irmos a um montante elevado, mais do dobro do que está neste momento a ser aplicado nas empresas e que não está a chegar às empresas, porque só chegou 20% desse montante de 6,2 Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. E, por fim, é mesmo linear dizer-lhe que as linhas estão esgotadas há muito, ou seja, há milhares de empresas que não conseguem mesmo se candidatar e, na sua opinião, enquanto Presidente do IAPMEI, que solução é que tem para isto, que pedidos é que faz ao Governo nesta matéria? Nós temos que perceber quem é que está a falhar neste processo entre as 4 entidades que assinaram o protocolo e, portanto, o pedido fica Sr. Deputado, eu assim vou ter que tirar a pauta. Como utilizei mais tempo no início, vou tentar poupar agora aqui algum tempo, para ficar no final dentro dos tempos. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pelas questões e pelos seus comentários. Em relação à questão do protocolo, é uma questão, não penso que não haverá problema, mas é uma questão que envolve várias entidades e, portanto, tirando a questão das assinaturas, penso que não haverá problema em disponibilizá-lo, mas é uma questão que tem que ser vista e, portanto, havendo o requerimento, depois seguramente será analisado. Diga? Ok. Obrigado. Depois, em relação à questão das linhas de crédito, em primeiro lugar, dizer tudo isto foi gradual e foi muito rápido, ou seja, a primeira linha que se lançou, primeiro de 200 milhões, no âmbito ainda da linha capitalizada de 2018, foi uma linha que foi lançada, se não falha a memória, a 12 de março. Para lançarmos a 12 de março, quer dizer que uma semana antes nós estávamos a trabalhar, quando digo nós, estou a falar do IAPMEI, da banca, da SPGM, estávamos a trabalhar, PME Investimentos, estávamos a trabalhar nesta linha em concreto.
porque na altura tivemos o primeiro caso a 2 de março e, portanto, isto parece realmente, nós passado 2 meses e qualquer coisa, parece que passaram anos, mas tudo isto foi muito rápido e, portanto, houve uma primeira percepção logo ali no início de março, que haveria necessidade de criar linhas específicas para isso. Agora, nesta altura não havia a percepção da dimensão de que seria este problema, não havia sequer ainda a percepção, quando começámos a trabalhar nisto, do estado de emergência, da necessidade de encerrar atividades, da necessidade do confinamento e, portanto, estamos a falar de um contexto e, portanto, trabalhou-se com a informação que havia à altura. Face àquilo que também foi o quadro de referência no contexto europeu, depois avançou-se para linhas específicas e avançou-se numa primeira fase para esta linha que agora é de 6,2, mas que antes era 3 mil milhões e, portanto, houve aqui uma fase intermédia, como todos sabem. No âmbito desta linha de apoio à economia, dizer-vos que ela está dividida em 4, 2 delas ainda têm a plafond, portanto, há 2 destas linhas que ainda aceitam operações e, portanto, ainda está a decorrer. Agora, efetivamente, sobretudo a sublinha de apoio à atividade económica, essa efetivamente está esgotada, é algo que está identificado, e na qual o nosso Governo, e em particular o Ministério da Economia, está a trabalhar em soluções e na sequência a dar a este processo. Penso que isso está neste momento em análise no âmbito da preparação do Plano de Estabilização Económica e Social e, portanto, é nesse âmbito que a questão está a ser equacionada e, portanto, não tenho neste momento mais informação sobre isso. Ou seja, nós efetivamente também identificámos esta necessidade, ela está identificada, está reportada, mas agora é no âmbito do Governo que esta questão tem que ser equacionada e perceber qual é o melhor caminho, se é este caminho, se é eventualmente outro, mas é algo que está neste momento a ser equacionado e que está a ser trabalhado. Depois, e no essencial, eu penso que, em relação ao Simplex, ou uma última nota, para lhe dizer que nós não podíamos ser, nós e a APMEI, não podíamos ser mais apologistas de tudo o que seja um processo de simplificação. Mas eu diria simplificação com responsabilidade, ou seja, não podemos deixar de... há um conjunto de regras mínimas que têm que ser respeitadas, temos de ser rigorosos, mas o rigor não impede muitas vezes que os processos possam ser mais simplificados e nós próprios temos estado muito envolvidos nisso e a linha a adaptar que aqui apresentei foi algo que valeu a pena, muito esforço, muito trabalho, no sentido de agilizarmos, de pensarmos muito bem o processo e colocarmos todos o automatismo, porque foi isso que depois nos permitiu, depois das candidaturas, ser muito rápido na aprovação e vai-se também permitir ser muito rápido nos pagamentos. E no final do dia, na perspectiva da empresa ou das empresas, o que interessa é que o dinheiro chegue de forma a que a empresa possa investir, possa fazer face aos seus encargos, é isso que estamos a trabalhar. Uma última nota para lhe dizer que a sexta-feira, portanto isto são dados da SPGM do dia 22 de maio, estavam os montantes contratados, eram de 27,9%, ou seja, 1.733 milhões de euros. Embora eu admita e gostava de deixar aqui esta nota, há sempre algum atraso entre a comunicação da banca e o registro da SPGM, ou seja, o que eu antecipo é que hoje, a esta data, o número de operações e o volume de financiamento contratado ultrapasse já os 2 mil milhões de euros. Mas é apenas uma intuição face àquilo que é o circuito com que isto tudo se processa.